estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão no palácio dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu os afirmo. E alguém que é mais do que profeta. E dele está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vou repetir isto. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a grandeza do ser humano é perguntada pelo próprio Cristo, não? Que fostes ver no deserto? Uma curiosidade, um caniço agitado pelo vento. Fostes ver um campeão mundial? Fostes ver o quê no deserto? Um homem vestido com roupas bonitas, desfila de moda? Esta gente mora nos palácios dos reis. Mas o que fostes ver? Coisa que a gente não medita muito sobre aquilo que é o ser humano, que afinal depois somos nós, seres humanos, para nos dar a definição. Porque no ato penitencial a gente leu que nós nos alimentamos à mesa da Eucaristia, mas também à mesa da palavra. A palavra de Deus também é um alimento. Que Jesus um dia já falou, quando foi tentado pelo demônio: transforma as pedras em pão. Está com fome, 40 dias de jejum. Tinha até uma fome desgramada, não é? Comia até as pedras. Não só de pão vive o homem. É o azar que nós colocamos a nossa existência para viver só de pão. Aí, quando isto não dá certo, criamos as nossas fantasias, assim chamadas religiosas. Inventamos os nossos deuses. Criamos os nossos deuses. Então começamos com sempre frases que já entram na cultura.
Se Deus quiser, tem nada a ver se Deus quiser. Se você tem que fazer, vai fazer. Se Deus quiser. Já te deu as forças para você trabalhar, vai trabalhar. Ah, se Deus quiser, vai acontecer isso. Não, Deus quer o melhor para você. Mas se você cruzar os braços, Ele não pode fazer nada. Compreende? Então, formulações religiosas, isto já no nosso fraseado, no nosso palavreado, assim. Imagina depois as fantasias. A gente estava discutindo, por exemplo, sobre a realidade religiosa, que é um acontecimento, é uma realidade. Então, João manda os discípulos a perguntar a Jesus: é você aquele que tem que vir? Porque todas as profecias, todo o Antigo Testamento, desde Abraão, era na espera daquele que seria o Salvador, que nós nem entendemos o que é Salvador. Porque por Salvador nós colocamos Nossa Senhora desatadora dos nós, que eu chamo de Nossa Senhora quebra-galho. Gente, vamos dar os nomes aos bois, vai. Me desculpe, faz parte da Igreja Católica, tudo, não estou criticando, mas também não posso me calar diante de transformar a Nossa Senhora Maria, que criou o templo para Deus vir habitar sobre a terra, aquele que quebra os galhos das pessoas. É como se em casa a mãe fosse somente para quebrar o meu galho. Roupa lavada, comida na mesa, e depois você viu um vagabundo pelo mundo afora. Um dia dá um abraço, um dia dá um beijo, um agradecimento. Compreende? Que será? Vamos aprofundando um pouquinho o conhecimento das coisas real. Porque senão estamos fora totalmente e não encontramos aí, que é o pior, nós não encontramos a solução da nossa vida. Porque hoje é o tema sobre a vida. O que é a vida? Então Jesus pergunta: que vocês foram ver no deserto? Isso não. Vocês foram ver o quê? Um homem, simplesmente um homem, o maior entre os homens nascidos na terra. O que tinha este homem? Vestia a roupa com pele de camelo, deve ser um tecido deles na época. Comia a comida natural, que a natureza lhe dava, mel, gafanhotos, aí por diante. Entenderam? Mas era um homem. Onde estava a grandeza dele? Nós que procuramos a grandeza do ser humano na roupa, na casa, na conta bancária. Gente, são conceitos reais da nossa vida, que cada um tem que perguntar a si mesmo: qual é o valor da minha vida? Aí que começa a verdadeira meditação religiosa da vida. Por que religiosa da vida? A vida revelada pelo próprio Deus. Não a vida revelada pela psicologia, que é muito superficial, pode ser interessante, como estudo, como tudo bem, mas ele simplesmente vai atingindo a psicologia. Até na ciência nós estamos descobrindo que os conhecimentos antigos, fogo, terra, água, etc., lembra? Os princípios dos gregos lá, que tinham os 4 movimentos, não vale mais nada. Tiveram que fazer um negócio lá, 27 quilômetros lá em Genebra, para procurar as partículas
invisíveis para descobrir a origem do mundo e conseguiram com isso construir uma potencialidade atômica para a destruição, para o benefício, como quiser, descobrindo as coisas escondidas, e nós continuamos vivendo na superficialidade, e depois nós dizemos que somos pessoas religiosas. Que temos que ser sustentados como uma casa que está caindo a toda hora, coloca um pau aqui, outro pau aqui, para não desabar, até que vem a chuva tudo e leva tudo embora. Entendeu? Então a pessoa religiosa que é a pessoa que se apoia na palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus. E o que é que nos fala hoje a palavra de Deus? João é o maior entre os nascidos de mulher. Por quê? Vocês conseguem imaginar isso lendo um pouquinho? Lembrando o Evangelho? Não. Quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida de João, o que aconteceu? O que falou Isabel para João? Para Maria? Como é que a mãe do meu Senhor vem me visitar? E depois? Porque quando eu vi a tua saudação, quem teve criança, quem é mãe, pulou de alegria. E pela presença de Cristo que estava no ventre de Maria, João foi já santificado no ventre de Isabel. Por isso que é o maior dos homens nascido sobre a terra. Você sabe tirar as conclusões lendo o Evangelho? Ou vocês lêem como poesia? Como é que vocês lêem o Evangelho? São fatos. A gente fala cientificamente comprovado. Não é? Então, são fatos, são realidades, porque se não existe uma realidade, não existe nem Deus, nem existimos nós. Nós vivemos num mundo de sonhos. Entende? Então a vida vem entre nós. Mas, Jesus continua. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Isto é um pouco difícil de compreender. Porque nós já imaginamos o reino dos céus, aqueles esplendores de Santarada que tem lá em cima, também pelos quadros, a pintura, que foi apresentado tudo assim. Todos homens e mulheres assim, olhando do céu as nuvens, místicos com aquela auréola. Então a santidade ainda foi apresentada. Nós somos pobres mortais, às vezes doentes, escancarados, ficamos velhos, a gente não consegue andar mais, chega artrose. E aí, o que tem a ver com a grandeza desta santidade pintada nas igrejas, não é? Onde que estava, vamos voltar a examinar mais uma vez, cientificamente, a pessoa de Jesus Cristo. Onde que estava a santidade de Cristo? No seu aspecto exterior. Uma vez aconteceu. Lembra a transfiguração? Quando ele se transfigurou, que aí sim, os apóstolos entraram. Medo e em êxtase. Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas para você. Não, para nós não. No frio da montanha, não interessa a gente ficar ao frio, mas para contemplar a você. É uma visão, para ver o esplendor humano de Cristo. Mas onde que estava a grandeza de Cristo? Porque o reino de Deus estava aonde? Vamos acompanhando o Evangelho. O reino de Deus está aqui. Eu. Uma pessoa, insisto mais uma vez, o reino de Deus
a potencialidade de Deus, a força criadora de Deus, está nesta pessoa, visivelmente como carpinteiro. Então, quando pergunta, é você que tem que vir? Tá? Pode dar resposta para João. Começou a curar um monte de gente. Os cegos veem a potencialidade. Os coxos andam. Os paralíticos são curados. Os mortos ressuscitam. Esta é a grandeza, gente. Para nós realizarmos esta grandeza, veja bem, para nós termos um sentido bem prático da vida, para realizarmos esta grandeza, o que a gente faz? Para curar um paralítico, o que faz? Ou pelo menos tentar de fazer uma fisioterapia. Piscinas, isso, são coisas reais, gente. Aqui não estamos falando de bagatelas. Para curar as doenças, o que a gente faz? Constrói hospitais, faz remédio. Gente, para ressuscitar os mortos, o que a gente faz? Oh, bom, não podemos fazer mais nada. Então, esta potencialidade de Deus no meio dos homens, que se chama de reino de Deus, que veio nele. Podemos não crer, repito, insisto, eu posso não crer, como muitos não creram, que aquele carpinteiro era o próprio Deus, que existia antes que o universo existisse, e que pela sua palavra tudo foi criado. Esta é a liberdade que cabe a cada um de nós. Mas mistificar, nunca. O que quer dizer mistificar? Criar um Deus diferente daquilo que a gente possa imaginar. Porque exatamente esta grandeza, por isso eu digo, não era a potencialidade que Deus se manifestava com estrondo, não. Era uma grandeza interior, uma potência interior, uma vida que estava dentro dele e que diante de tudo isto aqui, ele era superior a todos os males do mundo. Não somente, prestemos atenção, não somente, porque aqui vem a valorização da vida de cada um de nós. Eu, por primeiro, me pergunto isto, o valor da minha vida. Não somente isso de sarar das doenças ou até de ressuscitar. Mas que futuro tem a minha vida? Quando vocês pais tinham as crianças pequenas, o que vocês pensavam deles? Ou quando ainda estava no ventre materno, o que pensavam? O que vai ser? Não é? E onde que está a nossa grandeza? Aqui que chegamos à conclusão. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Cristo não somente veio vencer os males, que ser o verbo encarnado no carpinteiro, não somente veio vencer os males, mas veio trazer uma vida. Não mais uma vida simplesmente biológica, que nós recebemos de nossos pais, que nós cultivamos com as nossas culturas, dependendo dos ambientes onde a gente cresceu. Mas uma vida. É o anúncio do Evangelho. Aí que está o problema. O que é este bendito anúncio do Evangelho? Talvez tenhamos que voltar, porque se cria com esta expectativa do reino de Deus, um movimento social
onde a classe D, quarta série, sei lá, sobe para a terceira série, depois a famosa pirâmide, não é? As classes sociais que vão crescendo, e estes são povos civilizados, assim chamados, entre aspas. Não sei o que eles têm de civilização, mas... onde se cria a fantasia que Deus vai criar dos meus interesses. Como é que é aquele negócio que faz de segunda, terça ou quarta-feira nos templos lá de Salomão, nos crentes? Empreendedor, como é que é? Empreendedor, não, tem a coisa dos empreendedores. Não tem? Teu dia, como se chama? Não lembro o nome agora. Que eu lá para os meus negócios funcionarem bem. Eu tenho fé. Prosperidade. A prosperidade, sei lá, um monte de coisas. Diz que os negócios funcionam com uma maravilha, viu? É só você pagar o dízimo ao templo que o negócio funciona uma maravilha. Entendeu? Chama isso de religiosidade, gente. E a gente vai atrás. Não estou falando de besteirinhas, não. Estou falando de coisas sérias. Coisas sérias. E quando ele trouxe a vida, que aqui nós chegamos, eu que é a vida. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele injeta em cada um de nós a sua própria vida divina, que depois se chama de vida eterna. Por que eterna? Não porque vai ter o julgamento, que também está no Evangelho, mas esses são acontecimentos secundários. Vida eterna. Porque nem a própria morte vai destruir esta vida. Porque esta vida é superior à própria morte. E é a semente de vida eterna que nós levamos dentro de nós. Agora, gente, se isto for o nosso futuro, a nossa grandeza, onde vocês podem ver, se quiserem raciocinar, que todos os bens da terra, toda a saúde do mundo, diante disso, perde valor. Porque todas estas coisas não são a minha grandeza. Nesse sentido, sabe o que eu penso? Que eu sou bastante egoísta mesmo. Ou egocêntrico. Às vezes me vem a tentação, fico rezando lá, mas, Vitória, você não poderia ficar lá fora fazendo outras coisas no lugar de rezar? Mas como é que eu posso agir com as minhas forças se eu não tiver Deus dentro de mim? Aí será Ele que vai agir. Aí me acalmo. Que vem a dúvida, se vale a pena ficar rezando ou ficar agindo lá no mundo. Tem que agir quando tem que agir. Mas se você não se transformar em Deus, a sua ação, primeiro vai ser pequenininha, fraca. E depois vai ser egoística, procurando a tua vaidade, procurando o teu interesse, procurando a tua sede de poder, procurando todas estas coisas que a nossa natureza reclama. A nossa natureza estragada, não natureza boa. Porque a natureza boa... Ontem mesmo uma pessoa me falou, Frei, quero ajudar alguém porque chega de ganhar dinheiro. Chega uma certa época da vida que a gente tem que se abrir para os outros. Que a gente se sente tão bem. Entendeu?
Melhor tarde do que nunca. Melhor tarde do que nunca. Se luta a vida inteira para ficar rica, para depois perceber que aquilo não te preenche a alma. Pode preencher o cofre, pode preencher a conta bancária, isso daqui, mas não te preenche a alma. Então, nesse sentido, gente, Deus que vem em nós, Ele vai realizar a nossa vida. Ele vai dignificar a nossa vida. Então, o reino dos céus, o que é? É Deus em nós. Que nós recebemos como semente já no batismo para nós cristãos. Por isso que fala aos pobres e anunciada a boa nova. E sempre nós classificamos os pobres, não? Uma vez até teve um filme quando tinha as lutas sociais, nos anos 70, mais ou menos, lá na Europa, e os operários vão para o céu. Entendeu? Que os operários tinham finalmente conseguido o próprio resgate. Enquanto o anúncio dos primeiros cristãos, quando nós não tínhamos uma sociedade, ainda bem que deveria voltar nos tempos de hoje, uma sociedade cristã organizada, não que não fosse organizada, que tinha as comunidades, onde tinha os presbíteros que São Paulo fundou e aí por diante. Estava bem organizada como comunidade, mas não era organizada como país. Que um país é católico, que outro país é muçulmano, que outro país é que não era organizado como isso, não. Porque não existe. Porque não pode ser organizado como país, porque a fé é individual. E na mesma família pode ter gente que crê e gente que não acredita. Como é que você vai fazer uma nação tudo igual? Entendeu? Então, aos cristãos, não existe mais em Cristo. Aqui viria outras lutas, nem homens, nem mulheres. Ah, meu Deus do céu, estou perdido. Sou antifeminista. O resgate das mulheres, finalmente, que pode ganhar a mesma coisa, pode chegar aos encargos sociais, pode ser presidente dos Estados Unidos, e aí por diante realizar. Não existe diante de Deus nem homens nem mulheres. É apenas só o começo. Não existe nem escravo nem livre. Até os escravos não existiam mais. Porque em Cristo não existe escravidão. Por quê? Porque você pode escravizar o meu corpo, mas não pode escravizar a minha mente e a minha alma. Esse é o grande problema. E em Cristo você se torna homem livre, porque aquele que pensa, até tem um livro maravilhoso, Fabiola, um romance, vocês já ouviram falar? Fabiola, uma escrava cristã dos primeiros tempos que converte a sua patroa. É lindo de morrer, eu li a minha adolescência, isso aqui. Se puder encontrar, procure. Tem em português? Tem? É Fabiola, o livro. É lindo de morrer. Então não existe nem escravos nem livres. Porque a patroa dela não conseguia entender porque este escravo a amava tanto. Porque ela tinha se convertido e Deus habitava no coração desta mulher, desta menina, e Deus amava por ela. Porque no amor não há escravidão. Senão deveríamos dizer que as mães que trabalham em casa são escravas dos filhos. Vocês aceitam isso? Ah, não aceitam? Ia falar uma palavra, viu?
E por que na vida nos escravizamos a troca de um dinheiro e não fazemos as coisas por amor? Gente, estes são valores. São valores. E que constitui a grandeza do ser humano. E quem trouxe esses valores é o Verbo encarnado que se fez homem, Jesus Cristo. Quem mandou a resposta a João Batista? Os males são eliminados, os mortos ressuscitam e os pobres. Quem são os pobres? Quem está pedindo esmola por aí? Não. As pessoas que não se iludiram com as coisas da vida. Esses são os pobres. As pessoas que não se iludem com as coisas do mundo. Porque a realidade única do universo é Jesus Cristo. Porque nele, por ele e para ele. Quem quer aceitá-lo ou não aceitá-lo, e esta é a história do universo. Nele, por ele e para ele, o universo foi criado. E nós também fomos criados. Creio em Deus Pai,